guardar o pensamento em coisa mais alta, né? Mais principal. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por este momento de glória, onde nós estamos aqui, poucos encarnados, mas a gente conta com a presença de muitos desencarnados, principalmente os bons espíritos que têm hora marcada e muita boa vontade. Então nós estamos aqui também tentando acompanhar os bons espíritos, que um dia também nós chegaremos lá. Então, com muita fé, com muita esperança, aqueles irmãos que vieram também para assistir ou quiser receber alguma bênção, quero dizer que nós estamos aqui com todo prazer em ajudar aqueles que vêm para receber, e também nós estamos propondo ajudar os bons espíritos, que é o principal, que leva a mensagem de Deus e faz a vontade de Deus. Então, vamos dar por iniciar a nossa reunião de hoje, onde o irmão vai ler uma parte da doutrina e nós vamos comentar. Que assim seja. Que assim seja. Na reunião passada, nós estávamos estudando esse capítulo 12, Resguarda-te da Paz. Falta, acho que 2 ou 3 slides. Ficou para hoje, dia 14. Então, vamos a eles. De outubro. O senhor quer fazer, seu Maurício? Pode ser. Deixa eu ver aqui, arrumar de novo aqui. Eu tô com um negócio aqui na minha tela, aqui tá encobrindo o comecinho aqui. Tá passando aqui, não sei porque tá passando na minha tela. Agora melhorou. Uhum. Não te permeies com os fluidos deletérios dos enfermos, psíquicos, ingratos e perniciosos, que vivem contigo e te buscam perturbar. Tem-nos na conta em que se encontram e exercita paciência para com eles. Não te aflijas, passe a acusações insensatas, despeitadas, que outros te fazem ante a impossibilidade de alcançarem-te e caminharem a teu lado. A tua vitória, pois, não pode ser perturbada pelas insignificâncias do caminho. Não revides as agressões mentais com que investem contra ti. Então ela inicia aqui falando da não permear, né? Com fluidos deletérios dos enfermos psíquicos, porque às vezes uma pessoa enferma psíquica nos emite palavras, pensamentos, energia negativa contra nós, tenta nos ofender e a gente fica com raiva e nós misturamos com o nosso fluido, que às vezes estava até razoável, misturamos o fluido nosso, que estava até bom, com o fluido da pessoa enferma. De sentimento, de pensamento, de maldade, assim por diante. Aí mantém-nos na conta em que se encontram e exercita paciência para com eles. Então a gente tem que pensar, cada um está no seu grau, está na sua forma de pensar, de agir e na sua condição. E aqui ainda fala que a gente precisa exercitar a paciência para com eles. Então a gente tem que colocá-los na conta da forma que se encontram.
e exercitar paciência. Ele fala que não afligir, né? Não te aflijas às acusações sensatas e despeitadas. Então, se as pessoas nos fazem acusações insensatas, despeitadas, a gente não deve afligir. Porque, como os espíritos mais evoluídos já dizem, se disserem alguma coisa de nós, se for verdade o que ele disse contra mim, eu não tenho que afligir, porque realmente eu sou daquele jeito. Ele falou a verdade. Se for mentira também, eu não tenho que me afligir, porque eu não sou daquele jeito, for mentira. Então, das duas formas, a gente não deve se afligir. Depois ele fala que na tua vitória, nas vitórias, ela não pode ser perturbada pelas insignificâncias do caminho. Então, as coisas pequenas do caminho não podem perturbar a nossa vitória, a nossa caminhada. Aí encerra que não revides as agressões mentais com quem investe contra ti. Imagina se nenhum dos seres humanos revidasse agressões, não teria guerra, né? Não teria mortes, não teria assassinatos, no caso, né? Não teria tanto de males que existe por aí, tudo causado pelos nossos revides. Pois tudo de mal acontece sempre um revide. Está acontecendo por um revide. Então, se a gente não revidasse, não teria tanta atrocidade aí na face da Terra. Era isso. Ok. Nós estamos falando na paz. Para a gente se resguardar-se da paz. É o título, né? Resguarda-te da paz. E esse slide, ele nos lembra para a gente não deixar que os fluidos nos envolvam, nos contaminem. Aí dá a impressão assim, né, que eu estou acima dessas coisas, né? Mas na verdade nós estamos num mundo de prova e expiação, onde o mal predomina e eu sou parte desse mal. Então eu tenho que estar muito atento, primeiro, para não gerar esses fluidos deletérios. É um grande desafio. Eu estou nessa luta, né? A primeira luta é contra as influências minhas mesmo, né? Os impulsos, aquilo que eu trago dentro de mim. E aí ela lembra aqui da gente não deixar também que essas enfermidades que estão à nossa volta, que vivem a me perturbar e tá aqui, por que vivem a buscar me perturbar? Porque eu tenho alguma coisa que atrai essas influências, né? Esses fluidos que estão à minha volta. E é um exercício para eu vencer eles mesmos. Eles se encontram aqui para o meu trabalho de aprimoramento. E às vezes no meio disso vem as pessoas, né, fazer acusações insensatas e despeitadas. Porque às vezes eu estou nessa busca de me melhorar e isso causa incômodo aquele que ainda não quer se melhorar. Se tem alguém que está querendo se transformar, os demais ficam incomodados com aquilo, desconfortáveis, e daí querem fazer acusações, né? E o despeito é uma coisa, é uma forma de inveja também, né? Então, despeitado, porque não consegue alcançar aquela. E como eu me coloquei, né, nessa luta, então eu preciso entender que é uma luta, eu preciso alcançar a vitória, e a vitória sobre mim mesmo, e não deixar que essas coisas pequenas, que são coisas pequenas, são influências pequenas, que depois que eu passo por elas e as venço, eu percebo que eram pequenas, né? Que se eu me esforçasse um pouquinho, eu poderia superar, tá? Não deixar que essas insignificâncias nos atrapalhe e não revide as provocações, né? Porque provocações vêm, né?
Nós estamos num mundo onde há o predomínio do mal. Então, as provocações, elas existem quase que o tempo todo. Nós temos que buscar estar acima delas. Então tá. O senhor quer comentar mais algo, seu Maurício? Não, tá ótimo. Vamos pro próximo. Permanece em calma e amortece o dardo que disparam, fazendo-se desagregar ao atingir o algodão da tua sensibilidade. Ela usa uns palavreados aqui meio poético, né? Faz umas analogias bacanas. Amortece é um dardo, né? Uma flecha. Ou não, dardo não é flecha. Dardo é aquele que atira assim, né? Pequenininho. Verdade, eu acho que qualquer coisa que você lança no outro pode ser chamado de dardo. Dardo, Assim. né? Inclusive, até as energias negativas a gente chama, né, de um dardo jogado com uma energia. Então, permanece em calma e amortece o dardo que dispara para desagregar, para atingir o algodão da minha sensibilidade, né? O algodão, né? Amortece, o algodão amortece, não deixa fazer ruído, não deixa fazer estardalhaço, não deixa desagregar. Então, é uma forma de uma alegoria que ela faz aqui bacana. Não reivindiques compreensão nunca. Eu até grifei o nunca mais forte aí, porque é complicado isso, A gente tá sempre querendo ser compreendido, né? Eu falo alguma coisa e as pessoas interpretam diferente, de forma, às vezes, sem querer, às vezes é de propósito mesmo, para provocar. E a gente quer convencer o outro, né? Quer ser compreendido naquilo que a gente está agindo, e é complicado isso. Ele disse, não reivindique-se, né? Faça e passa, né? Não fica querendo convencer o outro da sua certeza, da sua verdade. Você está nessa luta de se melhorar, né? Se o outro acha que, não, mas isso é hipocrisia, você não consegue não, você está com falsidade, você está só fingindo de bonzinho, você não é bonzinho coisa nenhuma não. Você é assim porque você não sabe, você não enfrenta o que eu enfrento, né? Não, deixa pra lá, né? Faz a sua parte e deixa. Então não reivindique compreensão por aquilo que eu estou fazendo, que eu, na minha concepção, na minha consciência, eu acho que tá bom, tá certo, né? Não adianta eu ficar reivindicando compreensão, que eu não vou conseguir. As pessoas, cada um tem a sua forma de compreender o mundo do seu jeito, do jeito que ele é. Do jeito que eu sou, eu compreendo o mundo, né? Eu vejo o mundo. Então, às vezes, se eu tenho alguma coisa ruim dentro de mim, alguma falsidade dentro de mim, eu não consigo compreender que o outro é puro. Não pode ser puro. Como que ele pode? Ele não dá conta, não. Se eu não dou conta, como é que ele dá conta de ser melhor do que eu? Então a gente não acredita que o outro possa ser bom, porque eu também não consigo ser bom. Então a compreensão não vai dar certo mesmo, não. Quem alcança as alturas vê melhor. No alto de uma montanha a gente vê uma perspectiva bem maior da coisa. E como eu vejo maior, se eu já tenho um pouquinho de aprendizado, já um pouquinho de conhecimento, então eu tenho uma visão mais ampliada das coisas, das pessoas, da vida. E nesse caso eu tenho o dever de desculpar aqueles que ainda estão nos vales da sombra. Isso se eu tiver nesse degrauzinho um pouco melhor, que é muito complicado estar, né? Então, se alcançar a altura, eu avancei um pouquinho mais, estou no degrauzinho um pouco melhor, eu já tenho uma visão melhor da coisa. Então, eu tenho o dever de entender o outro, que ainda não está nesse patamar. Então, ela não fala aqui, né? Para eu querer ter o dever, né? E tal. Ela fala, tem que ter, né? Tem o dever, né? Então, tem o dever de desculpar. A tua paz é de relevância, e para mantê-la, investe os teus valores mais altos. Tem que estar sempre ocupado com a minha paz. A minha paz é que é o mais importante. É essa que eu tenho que buscar.
Então é essa que é relevante. O Barça Novo parece que não está presente mais. Deve ter dado algum probleminha lá. Acho que foi. Então a minha paz é de relevância. E para mantê-la, investe os seus valores mais altos. Investir naquilo ali. Paz, ei-lo de volta, o Barça Novo. Paz é conquista interior. É eu que conquisto. Não adianta eu querer que os outros tenham paz. Eu fico às vezes muito incomodado com a paz do outro. Na verdade, eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que me ocupar com a minha paz. Paz é conquista interior. Paz é iluminação interna. E paz é presença de Deus, presença divina no indivíduo. É isso. Acho que quando fala da calma, manter calma, permanece em calma e amortece os dardos, né? Que disparam. Então, a gente tem que manter a calma, a tranquilidade, e se algum dardo vier sobre nós, vamos amortecê-lo, como diz o pessoal, bater no peito, matar no peito, jogar no chão e chutar, igual que o cara que recebe a bola. O cara recebe a bola, ele bate no peito, coloca no chão e chuta, né? Então, não precisa valorizar ele. E aquela questão da não reivindique compreensão nunca, interessante, né? Porque tem o às vezes, sempre, não é o sempre, mas também não é nem o às vezes. Não reivindica às vezes compreensão. A resposta foi nunca. Então não é fácil, né? Não é fácil. Porque para nós que estamos ainda pisoteando a lama que estamos, nós sempre queremos compreensão. Para nós não é nem às vezes. Para nós já está sendo sempre. Nós estamos sempre querendo ser compreendido. Aí a gente lembra do próprio Chico Francisco de Assis, né? Ele falava, o que ele falou foi sempre assim, né? Não ser compreendido, não ser tanto compreendido, mas compreender. Não ser tanto amado como amar. E assim por diante. Nossa função é essa. Mas a gente quer o bem a nós, esquece a gente doar de nós mesmos, né? E aí depois fala da altura, então quem chega à altura tem mais condição de entender. É mais fácil. Não é porque é obrigado, ele é mais obrigado, não. É porque é mais fácil ele entender. Os espíritos que galgam uma posição maior, mais alta, eles já têm uma compreensão muito maior. Então, para eles é mais fácil de conseguir não enxergar as dificuldades, né? Você ver melhor e ter o dever de desculpar aqueles que ainda estão no vale da sombra. Porque sabe que aquela coisa igual a gente adulto tem facilidade de desculpar uma criança e joga uma bola na nossa cabeça. Nós temos mais facilidade de desculpar. Porque a gente sabe que criança, que ele era criança ainda, não fez maldade, né? A gente tem mais condições de desculpar. Então aquele que alcançou uma altura maior já consegue com mais facilidade. Depois fala que a paz é de relevância, né? A nossa paz é relevância. E para mantê-la, investe os seus valores mais altos. Então vamos investir os nossos valores mais altos para manter a paz. Aí depois ele vai definir, ela vai definindo o que é paz. Que a paz é conquista interior. Como você já falou, a gente não precisa pedir paz. A gente vai conquistar, né? Oh, Deus, me dá paz. Não, a paz se conquista. A paz é ao longo de nossa vida espiritual, né? Nós vamos
adquirindo, conquistando, porque ela é uma conquista interior. E fala que é a iluminação interna, não é de fora para dentro. Agora, interessante, né? Se ela é interna, é porque ela é de fora para dentro, é de dentro para fora. E depois ele finaliza o slide: paz é presença divina no divino. A paz é o divino em nós, ou seja, Deus em nós, né? Jesus em nós. Isso. Barçanufo, Opa! quer comentar um pouco sobre a paz? Eu estou escutando. Eu não sei o que acontece comigo, né? Porque coisas que eu tenho paciência demais, aí eu sento no lugar um pouco tô dormindo, né? A tua paz está meio exagerada, né? Eu acho que Deus não faz mais paciência demais, moço. Depois eu mesmo fico encabulado comigo, porque às vezes eu perdo tempo, sabe, com esse negócio. Aí chega no lugar e fica, e dorme, senta, começa a dormir. Entendeu? De dia mesmo, eu sento numa cadeira ali, se não tiver ninguém por perto, por não tô dormindo. Tá no outro plano. Não sei o que acontece, né? Acho que estou puxando minha mãe, que minha mãe, para ir de uma casa para outra, gastava quase meia hora, bem devagarzinho que ela ia. Até para pisar era devagar. Câmera lenta. E meu pai era mais agitado, nervoso, mas minha mãe era o carro da paciência. Aí eu tô quase, e agora ficando velho, tô ficando igual a minha mãe. Aí tem vezes que eu me dou mal também por causa disso, a pessoa tá querendo uma coisa lá rápido e eu tô só quase dormindo, né? Eu não sei se isso é paz, né? Só você pode saber. É interior, como diz aqui. É uma conquista interior. Vamos pro próximo, então. Esse é o último desse título da paz. O último slide. Esse está com o seu Maurício. Resguarda-te, pois, em paz, e deixa o tempo transcorrer, porquanto ele conseguirá fazer amanhã o que hoje te parece impossível conseguir. Jesus, na montanha das bem-aventuranças, ou no Getsemane, ou no Gólgota, manteve a mesma paz, em razão da certeza de saber que Deus estava com ele e, por consequência, ele estava com Deus. Paz é Deus na mente e no coração. Agora, analisando aí sobre Jesus, né? Que manteve a paz em todas as situações. Mas inicia aí o parágrafo, ou o slide, nos recomendando para nós nos resguardarmos em paz e deixar o tempo transcorrer, porquanto ele, o tempo, né, conseguirá fazer amanhã o que hoje te parece impossível conseguir. Então a gente sempre fala, né, que a coisa mais bela que tem é o tempo, né? Deus nos dá o tempo. Até hoje estamos com dificuldade, mas Deus nos dá o tempo. Se Deus já fosse deixar todo o nosso juízo, toda a nossa prova final de passar ou não passar, fosse só nestes anos que passamos encarnados, que seja 2, 15, 20, 30, 80 ou 100 anos, teria falta de tempo para que a gente pudesse nos melhorar, né? Mas aí Deus nos dá o tempo, não é só o tempo dessa encarnação, dá o tempo de outras encarnações também. E aqui manda um exemplo que Jesus
tanto na montanha das bem-aventuranças, no Getsemane ou no Gólgota, ele manteve a mesma paz, em razão de certeza de saber que Deus estava com ele, e por consequência ele estava com Deus, ou seja, lá nas pensando nas bem-aventuranças, lá quando ele estava fazendo o sermão do monte, lá a gente percebe que é uma paz toda, né? Porque ele estava dando o recado para nós das bem-aventuranças, falando quase com o médium de Deus, transmitindo toda a mensagem divina para nós. Mas ele não mudou. Lá na cruz, tendo pregado, tendo suas mãos pregadas, recebendo a lança na barriga, o copo de fel na boca, a coroa de espinho fincando a cabeça em sangue de todo lado, ele manteve a mesma paz que ele estava lá pregando o Sermão do Monte. E aí conclui que por que disso, né? Porque Deus estava com ele sabia disso. Com nós, ele está também, mas só que nós temos dúvidas. Então Deus estava com ele e, consequentemente, ele estava com Deus. E agora nós temos dúvida que Deus está conosco, e com isso, geralmente, nós temos dificuldade de estar com Deus. E aqui finaliza a paz, é Deus na mente e no coração. É isso. Barça Novo? Opa! Quer comentar? Tô escutando. Agora ficou até sem jeito de comentar, que do jeito que o Maurício falou tão bem falado aí que ficou até sem jeito, né? Ficou muito bem explicado, né? Porque a paciência de Jesus é inagualável, né? Não tem como, né? Ter mais paciência do que ele. A fé dele era tão grande que não tem nem como explicar, né? Aí quando a pessoa tem muita fé assim, ele tem paciência para esperar o sofrimento chegar nele, né? Sabe que tá, igual o Maurício falou, sabe que tá com Deus, né? Tá com tudo. Naquele slide anterior, né, ele termina o slide dizendo paz é presença divina no indivíduo, e aqui ele termina paz é Deus na mente e no coração. Similar. Às vezes a gente ouve, eu tenho ouvi de um comentarista, né, essas pessoas são estudiosos, e ele dizia assim que Jesus fracassou, porque ele foi crucificado, não convenceu nem os dele, os romanos lá crucificaram ele a mando do próprio povo dele, né, o judeu. A vidinha do povo continuou. Aí a gente estudando essas questões aqui, a gente vê que o exemplo de Jesus não era só para aquele momento, né? Ele é para sempre. O comportamento dele, né? A forma dele agir, ele dizer assim, o que eu faço vocês podem fazer muito mais. Então nós estamos estudando agora, por exemplo, sobre a paz, né? E daí a gente lembra as passagens de Jesus que ele exerceu essa paz. Ele não exigia compreensão, como foi dito no slide anterior também, e agia sempre em paz, em qualquer situação, né? Situação, como é citado aqui, qualquer situação ele estava sempre no equilíbrio, sempre na boa energia. Ele sabia das nossas limitações, dos nossos vícios, e sabia que poderia, né? Provavelmente sabia até o que ia acontecer com ele.
mas assim mesmo ele veio, foi para nos trazer um exemplo de vida, como que nós devemos agir, né? Como que a gente pode agir. Então esse foi o... Então Jesus ele veio trazer um caminho para a vitória nossa, um modelo de vitória nossa, nós conquistar essa vitória. E ele mostrou na prática como é que a gente pode fazer isso. Quanto tempo nós vamos levar para fazer isso? Isso é de cada um, né? Quantos séculos, quantos milhares de anos, né? Para a gente mudar e conquistar essa paz. Que ele falou, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. É nesse sentido. Ok. Mais comentário? Vamos para a próxima. Pode ser a próxima. A não ser quase você falar. Agora nós estamos no capítulo, então, 13. Questão de consciência. Nós já estamos no nosso horário. Vamos fazer pelo menos um slide ou vamos deixar para a próxima, Maurício? O que o senhor me diz? Pode fazer mais um slide, que só nós três mesmo, parece, né? Então tá. O senhor quer fazer esse? Acho que a última foi meu, foi? A última foi eu. Hã? Tá. Ah, não. Então tá. A consciência da culpa torna-se azorrague de lamentável aflição para quem delinque, constituindo presença indesejável da vida irregular. Então, aqui vem onde a gente entra na cobrança, né? Consciência de culpa. Ela nos escraviza, né? Essa consciência de culpa. Ela nos mantém preso na aflição. Então, é a própria consciência que cobra. Todos os homens com mediana capacidade de discernimento sabem como se devem conduzir e quais os mecanismos corretos de que se podem utilizar a fim de lobrigarem êxito nos tentamentos de uma existência sadia. Isso aqui também, né, nos escancara uma coisa que a gente, às vezes a gente fala, não, mas eu não sabia, né? Fala, você pode, aqui nós temos o discernimento, né? Nós podemos ter êxito na existência sadia. A gente peca sabendo, né? O erro, que é fator para a aprendizagem, ensinando a melhor metodologia para a fixação do acerto, na área do comportamento moral, assume papel preponderante, gerando consequências de breve ou longo curso, conforme a ação negativa desencadeada. Então, o erro é natural, né? A gente errar. Não, é natural, talvez não seja esse o termo, né? Mas é uma consequência. A gente está fazendo, então o risco do erro é um fator de aprendizagem, né? A gente vai acertando, vai fixando melhor as coisas a partir dos erros cometidos. Agora, as consequências desse erro, eles vão ficar presos na nossa consciência, como eu disse no início do slide, né? Durante um breve ou longo curso, conforme eu não diria só conforme a ação, né? Mas não conforme a forma como eu trabalho essas consequências, né? Eu posso carregar uma culpa por muitos séculos, eu posso me livrar dela muito rápido, com ação positiva, com correção, com reparação, formas muitas, né? Como diz, a gente sempre lembra, né? No Evangelho de João, que o amor cobra uma multidão de pecados. Então, a gente pode diminuir as consequências desses equívocos cometidos. A consciência de culpa, ela pode permanecer dentro de nós por um tempo. Depende de cada um. Depende da forma que nós trabalhamos.
Mas é interessante, né? Porque aí fala a consciência da culpa torna-se azorrague, de lamentável aflição para quem é delinque. Ou seja, como se fosse uma chicotada, né? A consciência da culpa é uma chicotada na gente. Presença indesejável na vida irregular. Aí a todos os homens com mediana capacidade de discernimento sabem como se deve conduzir, quais mecanismos corretos de que se podem utilizar. Então, todas as pessoas de capacidade mediana têm treinamento. Dificilmente a gente fala assim, você errou porque não sabia. Eu acho que uns sabiam mais, uns sabem mais, uns sabem menos, um tem mais consciência ou menos consciência, mas os nossos erros, de alguma forma, nós temos consciência. Porque se nós não tivéssemos consciência, não seria erro. Por que o animal que briga, que mata o outro, ele não tem erro? Porque ele não tem consciência. Mas nós, de alguma forma, já temos, né? Aí depois fala do erro, né? Que é fator para aprendizagem. Olha, fator para aprendizagem. Então, o erro é um fator que nos leva à aprendizagem. E porque aí fala que é a melhor, ensinando a melhor metodologia para a fixação do acerto na área do comportamento moral e para que atue papel preponderante, gerando consequências de breve ou longo curso. Então, conforme a ação negativa desencadeada. Então, ele precisa de ter consequências. Então, todos os nossos erros têm que ter consequências mesmo, né? Porque se não tem consequências, como nós vamos aprender, né? Então, igual, nós caímos. Aí, nós aprendemos a não cair mais, porque a queda nos causa, às vezes, uma dor, e nós vamos nos forçar. Opa, eu caí, agora tenho que me cuidar mais, para não cair de novo. E assim a gente vai aprender a levantar. No mesmo caso, todos os erros. Então, não podemos caracterizar que o erro é uma coisa ruim. Mas tem consequências? Tem. Porque nós precisamos, gera consequências para que a gente possa aprender com os erros. Então, o erro, na verdade, não podemos caracterizá-lo como sendo uma coisa ruim, mas uma coisa que vai nos auxiliar no nosso crescimento espiritual. Só. Ok. Encerramos por aqui, então, a parte do estudo? Sim, pode ser. Então tá por sua conta, seu Maurício. Beleza. Então vamos fazer igual sempre, eu vou iniciar aqui a prece, passo pro Pastanulfo, depois pro Gilon. O som tá bom? Quer que aumente ou diminua? Tá bom. Pra mim tá bom também. Então vamos continuar com os nossos sentimentos levados a Deus.